Boa noite, meus amados irmãos da IHM, amigos, familiares. Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 5 de novembro, às 19 horas e 30 minutos, para mais uma live. E hoje, dar a segunda parte desse tema tão importante, poder para mudar. Um tema extremamente importante. Eu peço a você, acompanhe atentamente, abra o teu coração, fica com a Bíblia aberta aí que nós vamos ler algumas passagens juntos, E hoje eu vou dar a segunda parte desse estudo, dessa ministração. E no domingo agora, dia 8 de novembro, às 5 da tarde, é o nosso culto de celebração e ceia. Nós vamos dar a terceira parte desse tema, poder para mudar, E eu quero convidar meus amados irmãos, uma alegria poder estar entrando aí na sua casa, poder abençoar você, abençoar a sua família com a palavra de Deus. E eu creio que a palavra não volta vazia, mas cumpre o seu propósito, porque a fé, ela vem por ouvir e o ouvir a palavra de Deus, Abra o teu coração. E eu quero convidar você nesse momento, nós vamos fazer uma oração a Deus. Vamos orar. Una a tua fé com a minha. Abre o teu coração. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu amado Filho Jesus, nós entramos na tua santa e gloriosa presença para te agradecer, Pai. Te agradecer pelo dom da vida, te agradecer pelo ar que respiramos, te agradecer por tua graça, a tua bondade, a tua fidelidade e o teu amor. Paizinho querido, nós oramos te agradecendo por tudo, Pai, e colocamos essa live diante do Senhor. Colocamos, ó Pai, cada ouvinte nessa hora, nesse momento, que o Senhor venha dar a cada um o espírito de revelação e de sabedoria. Ilumina os olhos do coração de cada um. Espírito Santo, usa a minha vida, me dando sabedoria, ousadia e unção. E que esta palavra não volte vazia, mas cumpra o seu propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma recapitulação, uma revisão do que eu dei antes de ontem, terça, tá bom? E depois eu vou dar a segunda parte hoje, e se Deus permitir, no domingo eu dou a terceira parte, tá bom? Veja bem, nós começamos esse estudo em Mateus 22, 29, eu vou ler. Jesus, ele depois de ser indagado pelos saduceus a respeito da ressurreição dos mortos, Jesus diz para eles, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nesse texto aqui, Jesus deixa claro que a razão do fracasso, do erro, da derrota dos religiosos judeus, eram dois fatores que produziram fracasso, derrota. E isso produz fracasso e derrota na nossa vida também. É a falta de conhecimento da palavra de Deus, ou seja, não conhecer as Escrituras, e nem o poder de Deus. Esses são os dois fatores que produzem fracasso, derrota, frustração, que faz com que nós erremos, fracassemos, E veja bem, e aí nós meditamos um pouco também lá em Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 19, Mateus também fala, quando Jesus escolheu os 12 discípulos, 12 homens, e é interessante que o critério que Jesus adotou para escolher esses homens é um critério que talvez eu não usaria e nem você usaria. Porque ele escolheu homens simples, homens sem cultura, a maioria pescadores, ignorantes,
cheio de fraquezas, falhas, imperfeições, entendeu? Se você lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ficar abismado de ver, né, que esses homens eram tão sujeitos a falhas, fraquezas, como eu, como você. Agora, Jesus escolheu eles para serem seus discípulos e futuros apóstolos da Igreja de Cristo. Interessante isso. E é interessante que Jesus definiu nos evangelhos que, embora esses homens fossem tão limitados, falhos, ignorantes, sem cultura, sem muito conhecimento, mas Jesus definiu de maneira muito clara quais as funções que Jesus gostaria que eles exercessem, né? As tarefas que Jesus exigiu deles, que eles viessem a exercer, uma vez que eles fossem enviados para cumprir a missão. A primeira, que eles se tornassem o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, 13 ao 15. Já vem uma grande tarefa, né? E essa tarefa se estende a mim e a você hoje, que somos a Igreja de Cristo na terra. Também que eles, em Mateus 4, 19, se tornassem pescadores de almas. Já que eles eram pescadores de peixes, Jesus usa essa metáfora e diz, olha, a partir de agora vocês não vão ser mais pescadores de peixes, mas de almas. E isso se estende a mim e a você também. Em Marcos 16, 15 ao 20, Jesus também dá a eles a grande missão da igreja, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Olha só, já em Mateus 28, 18, além de pregar o evangelho, Jesus diz, olha, vão por todas as nações e façam discípulos, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Também, em Marcos 3,15, Jesus diz que eles deveriam ir pregar, mas também expulsar demônios, libertar cativos e curar os enfermos. Veja bem, você diz assim, como é que Jesus, tendo consciência das falhas, das fraquezas, das imperfeições desses discípulos, desses homens, como é que Jesus delegou para eles tarefas tão complexas, tarefas tão, entre aspas, difíceis, desafiadoras? Agora, o mais incrível vem agora. Como nós falamos terça, se você, depois de ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você for ler Atos, os 28 capítulos de Atos, você vai ficar assombrado de ver que esses mesmos homens, cheios de fraquezas, cheios de defeitos, cheios de imperfeições e limitações, em Atos, eles cumpriram fielmente essas funções. Eles impactaram a sociedade da época. Eles impactaram o judaísmo, impactaram o Império Romano e revolucionaram o mundo da época. É interessante, né? Eles pregaram o Evangelho em toda a sua plenitude e no mundo todo da época. Eles, em 40 anos, eles cumpriram o ID de Jesus. Eles pregaram debaixo da unção e do poder do Espírito Santo, operando muitos sinais e maravilhas. Curar os enfermos, libertar os cativos, expulsar os demônios. Eles se tornaram o sal da terra e a luz do mundo. Eles ganharam milhares de almas para Jesus, tanto em Israel como em Decápolis, na Europa, na África, em todos os lugares que eles foram enviados. Eles fizeram discípulos em todas as nações, abriram igrejas, né?
Eles enfrentaram toda sorte de perseguições e violência por amor a Cristo. Deram suas vidas pela causa do Evangelho, pela obra missionária. E foram fiéis a Jesus e ao seu propósito até a morte. Até a morte. A maioria deles morreram mártires. Deram suas vidas pela causa do Evangelho. O mundo foi impactado pela vida desses homens, né? Por causa do testemunho que eles deram, 100% consagrados a Deus, a Cristo, ao Evangelho. Você vai poder ver isso em Atos 2, do 42 ao 47, Atos 4, do 32 ao 35, Atos 5, do 12 ao 15, Atos 8, do versículo 1 ao 8, Atos 9, 31, Atos 11, do 19 ao 26, e em Atos 17, verso 6, lá em Tessalônica, quando eles chegaram lá, disseram assim, esses que colocaram o mundo de cabeça para baixo, chegaram até nós. Olha que interessante. Esses que transtornaram o mundo chegaram até nós. Essa era a fama da igreja. Uma igreja poderosa, uma igreja relevante, uma igreja que onde chegava trazia o poder de Deus, o reino de Deus, a palavra de Deus, libertação, cura, salvação, restauração. Eles faziam a diferença. Eles venceram as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eles venceram, pelo testemunho do Evangelho, as doutrinas judaicas, né, da época, judaísmo, o farisaísmo, os saduceus, né? Eles venceram também aquelas filosofias gregas ateístas. Eles venceram o mundo que jaz no maligno. Eles venceram toda sorte de ataques malignos. Eles se mostraram fiéis em tudo, enfrentando até mesmo a morte, o martírio por amor a Cristo e a causa do Evangelho. Agora, se nós não tomarmos cuidado, como nós falamos na terça-feira, quando a gente lê Atos, né, sem entender Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai achar que esses homens aqui, eles tinham algo que nós não temos, né? Talvez eles foram superdotados por Deus, super capacitados, receberam uma unção diferente da nossa, e não é nada disso. Eles eram homens cheios de fraquezas, limitações, defeitos, como nós, entendeu? Porque quando você lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que, primeiro, deixa claro Mateus, Marcos, Lucas e João, eles tinham uma grande dificuldade de entender, assimilar os ensinos de Jesus. Eles tinham essa dificuldade. Eles eram carnais e egocêntricos. Eles eram vingativos. Eles possuíam interesses pessoais. Eles tinham um problema com incredulidade, com a dúvida, com medo, né? Quando Jesus foi preso e crucificado, eles fugiram, se esconderam. Pedro o negou 3 vezes, entendeu? E aí vem uma pergunta que nós fizemos na terça-feira. O que aconteceu que mudou radicalmente a vida de Pedro, João, Tiago e todos, Tomé, né? O que aconteceu? Quais os fatores que somados impactaram a vida deles e produziram mudanças tão poderosas na vida desses homens, né? O que ocorreu com eles para que eles se tornassem homens tão poderosos em Deus, assim como Atos relata? Nós veremos hoje, né, o primeiro fator, uma parte do primeiro fator. Veja bem,
diante desse quadro negativo de fraquezas, limitações dos discípulos, né? O que seria necessário ocorrer com eles para que houvesse essa poderosa mudança na vida deles, mudanças reais, mudanças efetivas, a fim de capacitá-los para cumprirem o propósito de Deus, né, na vida deles, essas tarefas que Jesus havia delegado para eles. Vamos ver então, tá? Interessante, com base em Mateus 22, que é o texto base, verso 29, Jesus deixa muito claro, né, que dois fatores somados produzem derrota, fracasso e uma vida de mediocridade no cristianismo. Desconhecer as Escrituras e também não conhecer o poder de Deus. Dois fatores aqui. Ignorar as Escrituras e também não conhecer o poder de Deus, né? Então, dentro desse texto, desses dois fatores, eu quero falar agora do primeiro fator de mudança na vida desses homens, né? Eles nasceram de novo, receberam o Espírito Santo em seus corações. Esse foi o primeiro fator de mudança. Abra comigo aí em João, né? João capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 19. João 20, versículo 19. Olha que interessante, né? João 20, 19. Olha que interessante. Analisa comigo aqui, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Nesse texto aqui de João, Jesus já havia ressuscitado. Ele já havia ressuscitado. Ele já havia vencido a morte. Mas um pouco antes, quando ele foi entregue para ser crucificado, o que os discípulos fizeram? Fugiram e se trancaram dentro de uma sala, com medo das autoridades, com medo, né? Porque aquela cena de Jesus sendo espancado, sendo chicoteado e sendo crucificado, foi uma cena dramática que impactou a vida dos discípulos e amedrontou eles, deixaram eles traumatizados. E eles se esqueceram de todo aquele ensino que Jesus havia dado. E eles estavam ali amedrontados. De repente, capítulo 20, verso 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, domingo, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, já ressuscitado, glória a Deus, se colocou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou para eles as mãos com os sinais dos cravos, né? O lado onde a lança do soldado abriu. Alegraram-se então, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E é interessante como Jesus é maravilhoso. Jesus não jogou na cara deles a incredulidade, não jogou na cara deles a covardia, o medo. Pelo contrário, Jesus sabia que aqueles homens, né, precisavam nascer de novo. Precisavam receber uma nova natureza. Precisavam receber o Espírito Santo. Aí olha que interessante. Então Jesus disse para eles, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha que interessante. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. E se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E se lhes retiverdes, serão retidos. Olha que interessante. Primeira coisa que Jesus faz com esses homens que estavam amedrontados, estavam
impactados negativamente com toda aquela cena da crucificação, né? Já haviam se esquecido de tudo aquilo que Jesus já havia ensinado e preparado eles para aquele momento, né? Primeira coisa que Jesus faz, Jesus aparece a eles, traz a sua paz para eles e sopra sobre eles o Espírito Santo, né? Produzindo na vida deles, naquele momento, o maior milagre que Deus pode fazer na vida de um ser humano, que é o novo nascimento. E Jesus já havia dito a Nicodemos em João 3, né? Se não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, é necessário nascer de novo. E o que é nascer de novo? É receber uma nova natureza, é receber um novo coração, é ser liberto da natureza adâmica e receber a vida e a natureza de Deus. E nesse momento, esses homens que seguiram Jesus 3 anos, viram todos os tipos de milagres que vocês possam imaginar. E também operaram milagres na autoridade do nome de Jesus. Ainda assim, esses homens não eram nascidos de novo, por causa que Jesus ainda não havia morrido na cruz, não havia ainda provido a salvação, o novo nascimento. Então, nesse momento, eles nascem de novo. Nesse momento, eles recebem o Espírito Santo. E em decorrência, né, desse sopro, desse recebimento do Espírito Santo, a partir desse novo nascimento, a partir dessa nova natureza, a partir da vinda do Espírito Santo para habitar no coração deles, olha o que acontece de mudança na vida desses homens. Aí vem a segunda mudança. Lucas 24, 45. Abra a tua Bíblia comigo e olha que interessante. Em Lucas 24, 45. Diz o texto assim, ó. Então se lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha que interessante. Veja como isso é poderoso, né? Veja bem, Jesus deixou claro, né? Vocês erraram, fracassaram, falharam, primeiro, por não conhecer as Escrituras, segundo, não conhecer o poder de Deus. E a partir do novo nascimento, ou seja, a partir da sua morte, da sua ressurreição e a sua aparição aos discípulos já ressuscitado, a primeira coisa que Jesus faz, sabendo que aquilo iria produzir mudanças poderosas na vida desses homens, sopra sobre eles o Espírito Santo, eles nascem de novo, eles recebem um novo coração, eles recebem uma nova natureza, e a partir da vinda do Espírito Santo, do Mestre, como Jesus havia dito em João 16, 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus deixou claro antes da sua morte que quem guiaria eles a toda a verdade, quem instruiria eles a toda a verdade era o Espírito Santo da verdade. Por isso que Jesus, ao ressuscitar, envia sobre eles esse Espírito Santo da verdade, que daria a eles uma mente espiritual, uma compreensão das Escrituras. Por isso que em Lucas 24, 45, a partir do momento que eles nascem de novo, a partir do momento que eles recebem o Espírito Santo, abriu-se neles o entendimento. Abriu-se neles o entendimento para compreender as Escrituras. Olha que interessante, né? Porque nós precisamos compreender, vou até pedir para você abrir em 1 Coríntios, capítulo 2, um dos textos mais poderosos do Novo Testamento, está em 1 Coríntios, capítulo 2,
do versículo 6 ao 16. Eu vou ler, tá bom? Acompanha comigo aí. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 em diante. Diz o seguinte, Paulo, olha lá. Glória a Deus por esse texto, né? Paulo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do 6. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos que desta época que se reduzem a nada. Mas falamos, ensinamos, ministramos, pregamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, penetra, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, ele julga e compreende, discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que esse texto está dizendo? Ele vem, né, corroborar com aquilo que nós estamos ensinando, né? Sem uma nova natureza, sem um novo coração, sem o Espírito Santo, impossível compreender os mistérios das Escrituras Sagradas. A Bíblia não é assimilada porque você estudou ela, teologicamente dizendo, dependendo da sua sabedoria natural, do seu intelecto natural. Não. A palavra de Deus, ela é revelada pelo Espírito Santo. Ela é assimilada, ela é compreendida em nosso espírito a partir de um relacionamento, de uma comunhão com o Espírito Santo. E o texto é claro, Paulo fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Para ele, as Escrituras é loucura, porque elas se discernem espiritualmente. E ele diz, né, que é o Espírito Santo que nos dá entendimento, é o Espírito Santo que nos dá revelação, é o Espírito Santo que abre os nossos olhos espirituais, que abre a nossa mente. É Ele que nos dá o espírito de revelação e de sabedoria. É Ele que ilumina os olhos do nosso coração. Sem o Espírito Santo, impossível ter revelação, ter entendimento da palavra aqui no nosso espírito. É interessante, quero chamar a sua atenção. Como é que pode os 12 discípulos andarem com Jesus por 3 anos, verem mortos ressuscitar, paralíticos andarem, cegos verem, surdos ouvirem, mudos falarem, leprosos serem purificados, e mesmo assim, toda vez que Jesus dava o ensinamento,
eles não conseguiam compreender. Jesus falou do fermento dos fariseus, para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Eles interpretaram que Jesus estava falando de pão, de comida física. Então você vai ver que por várias vezes Jesus repreende eles, devido à ignorância deles com respeito ao entendimento do ensinamento de Jesus. Por isso que a primeira coisa que Jesus fez, assim que ele ressuscita dentre os mortos, é soprar sobre eles o Espírito Santo e eles nascerem de novo. E aí você vê em Lucas 24:45 que a partir do novo nascimento, a partir da vinda do Espírito Santo, o entendimento deles começa a se abrir para compreender as Escrituras. É interessante. Aí sim, a partir dessa poderosa experiência de novo nascimento, em João 20, do 19 ao 23, eles receberam a natureza de Deus. O Espírito Santo vem habitar neles, né? A fim de guiá-los a toda a verdade e ensinar as Escrituras para eles. Por isso que Salmo 107, verso 20, o salmista diz: Deus enviou sua palavra para nos sarar e nos livrar daquilo que nos traz morte. O que é que traz morte? A ignorância acerca da palavra. Por isso Jesus falou: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Meu povo perece por falta de entendimento da palavra. Por isso Jesus falou: conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que Provérbios 11:9 diz: o justo é liberto pelo conhecimento. Agora, que conhecimento é esse? É um conhecimento natural? É um conhecimento puramente teológico? Fruto da tua capacidade intelectual, da sua inteligência humana? Não. Olha o que diz o Salmo 119, verso 130. Vou esperar você abrir aí. Salmo 119, verso 130. Olha que interessante. Olha aí, observa. Diz o texto aí, ó: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento para as pessoas simples. Não é para o intelectual, é para as pessoas simples. Vou ler de novo. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento para as pessoas simples. Talvez você esteja dizendo assim: eu mal terminei o colégio, mal sei escrever meu nome, eu não tenho capacidade para entender as Escrituras. Engano teu. Se você já nasceu de novo, se você já tem a vida e a natureza de Deus no seu coração, se o Espírito Santo habita em você, o Espírito da verdade, o mesmo Espírito que inspirou os escritores da Bíblia, porque a Bíblia é toda inspirada e revelada pelo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que deu inspiração para Moisés e outros homens, né, mais ou menos aí 40 autores escreverem a Bíblia, debaixo de uma revelação, debaixo de uma inspiração do Espírito, esse mesmo Espírito habita em você. Se ele habita em você, então você já tem a capacidade de entender, de compreender as Escrituras. Só que é necessário, e é isso que nós vamos falar domingo agora, por isso você não pode perder, é necessário não apenas receber o Espírito Santo como habitação no teu espírito, como aquele que veio habitar dentro de você para te guiar a toda a verdade, mas é necessário você ter comunhão com o Espírito Santo. É aí que vem o poder de Deus. O poder do Senhor está não somente em receber o Espírito Santo, mas em ter comunhão íntima com Ele.
Por isso eu quero exortar você a não perder a mensagem de domingo. Domingo agora às 5 da tarde, nós vamos dar a terceira parte desse ensinamento. Veja que a partir do entendimento das Escrituras, a partir da compreensão da verdade da palavra, a vida desses discípulos começou a ser impactada, começou a ser mudada, né? A mente deles começou a ser renovada com o entendimento da palavra. Aquela fé fraca começou a ficar forte, ser edificada, ser fortalecida. O medo começou a dar lugar a uma ousadia, uma coragem. Aonde havia incredulidade, agora tem fé. Aonde havia dúvida, agora tem certeza. Aonde havia ansiedade, agora tem paz. Aonde havia carnalidade, agora existe uma espiritualidade. Aonde havia egoísmo, agora existe fraternidade, amor mútuo, amor que compartilha. Que coisa linda! E essas mesmas mudanças estão disponíveis para você em Cristo. A razão por que muitos são derrotados, a razão por que muitos desanimam, a razão por que muitos fracassam, é porque eles tentam vencer suas fraquezas, tentam vencer suas limitações, tentam vencer o mundo, tentam vencer os ataques malignos através da sua própria força natural, força humana, autodisciplina, força de vontade. Olha, como eu já falei, força de vontade e disciplina não é ruim, é bom. Mas só isso não basta. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos da palavra para vencer. E domingo nós vamos ensinar, vamos ministrar, né, a respeito do segundo fator. Está lá em Atos capítulo 1, verso 8, Atos 2, do 1 ao 3. O segundo fator para você ter mudanças reais na sua vida, que é receber o poder de Deus na sua vida. Tá bom? Então não falte, hein? Domingo que vem, agora dia 8 às 5 da tarde, eu quero que você medite em tudo isso que você ouviu. Leia Mateus, leia João, leia Atos dos Apóstolos e faça essas observações. Você vai aprender muito, você vai crescer muito. Deus vai falar com você. E aprenda sempre, ó. Jesus mandou o Espírito Santo para ser o nosso guia, nosso mestre, nosso consolador, nosso tutor, nosso hospedeiro. Sem o Espírito Santo é impossível vencer a carnalidade, vencer o mundo, vencer os ataques malignos, vencer o engano. Sem o Espírito Santo é impossível cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso que é importante demais receber o Espírito Santo e ter comunhão com Ele todos os dias. Por isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, não despreze o Espírito Santo, não despreze Ele. Nós precisamos ter comunhão com o Consolador, ter intimidade com o Espírito Santo, andar 24 horas conectados ao Espírito Santo. E com Ele nós vamos ser mais do que vencedores. Domingo eu convido você, faça a inscrição aí no link do culto de domingo. Se você não puder vir presencialmente, assista aí da sua casa pela página IHM no nosso Facebook, tá bom? E depois você vai ver também no YouTube, tá? Na nossa IHM lá, no nosso canal, tá bom? Deus abençoe você grandemente, tá? Eu quero agora orar a você, orar por você, orar por sua família. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, Pai glorioso, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero aqui te agradecer, meu Pai, por esses minutos que nós passamos juntos. Que essa palavra faça toda a diferença na vida dos nossos irmãos,
que venha encorajá-los a se entregar ao Espírito Santo, a ter intimidade e comunhão íntima com o Espírito Santo. O Senhor venha derramar desse Espírito, derramar dessa unção, derramar desse poder sobre cada um, Pai. Batiza com o Espírito Santo, dê dom de línguas, Pai. Fortalece o teu povo, dê sabedoria, dê entendimento. Abençoa cada um, cada lar, cada família. Derrama do teu amor, derrama da tua paz, derrama da tua unção e derrama do teu poder, Pai. Nós profetizamos sobre eles as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Até domingo às 5 horas.